Capítulo 34 Madhura Rasa. As diferentes categorias de sakes. No dia seguinte, Vijay Kumar honrou Prasada mais cedo do que de costume e, percorrendo ao longo da costa, dirigiu-se até Kashimishra Bhavan. Ao ver as ondas do mar, os sentimentos do oceano de Rasa começaram a manifestar em seu coração. Inundado pelo bhava, ele pensou: o mar inspirou todo este bhava que interrompeu dentro de mim. Embora seja uma substância material, ele evoca meus sentimentos transcendentais mais profundos. É como o oceano de Rasa que meu Prabhu descreveu. Quando deixo meus corpos físico e sutil de lado, encontro-me às margens do oceano de Rasa, saboreando Rasa em minha forma espiritual, Manjari Swarupa. Krishna, que tem o brilho da cor de uma nuvem de chuva recém-formada, ele é o único senhor do alento de minha vida, e Srimati Radhika, a filha de Vrishabhanu Maharaj, a qual está esplendidamente presente ao lado de Krishna. Ela é a razão de toda a minha existência. Este oceano é a transformação do amor íntimo, pranaya de Radha e Krishna. As séries de ondas são os diferentes tipos de bhava que, ao combinar, condensa-se no próprio rasa. Eu sou uma saki situada à beira-mar, e as inúmeras ondas que surgem deste mar são os bhavas no qual estou imerso em prema rasa. Krishna é o oceano de Rasa e por isso a cor do mar é igual a dele. As ondas de amor deste oceano são Srimati Radhaji. Por isso as ondas do oceano são brancas. As ondas imensas são as sakis e as ondas pequenas são suas servas. Entre elas, eu sou a seguidora de uma paricharika, com uma partícula de espuma numa praia distante. Vijay Kumar obteve este grande deleite desta bela meditação. Pouco tempo depois, sua consciência externa voltou e, caminhando lentamente, dirigiu-se à residência de Sri Guru Goswami. Uma vez ali, ofereceu reverências prostradas e sentou-se ao perto de seu Gurudeva, sentindo-se muito insignificante. Sri Guru Goswami, com muita afeição, perguntou: Vijay, está tudo bem? Vijay: Prabhu, sua misericórdia é a causa de toda a auspiciosidade que tenho. Eu gostaria de entender profundamente todas as diferentes categorias de sakes para que eu possa me tornar um seguidor delas. Goswami: Vijay, descrever as glórias das sakes está além da capacidade de qualquer diva, mas mesmo assim eu realizarei isto por ter estado sob a guia de Sri Rupa. As belas sakes de Vraja originam a completa e perfeita expansão de Prema Lila. Elas são o reservatório da fé de Vraja Yugala, o divino casal de Vraja. Somente alguém que é muito afortunado tem o desejo de saber mais profundamente sobre as complexas questões relativas às sakes. As divisões que já mencionei, a saber, Adhika, Sama e Lagu, e Prakara, Madhya e Mritvi, também existem entre as sakes que estão afiliadas a Yuta. Ontem eu descrevi todas essas divisões para você. Em relação a isto, é sempre proveitoso recordar as citações autorizadas de Sri Rupa Goswami. Prema Saubhagya Sada Gunyadhi Adhikya Adhika Saki Samatat Samato Jnana Tal Laguvata Tata Laghu. Algumas sakes chamam-se Adhika, superiores, devido à abundância de suas qualidades transcendentais e a grande fortuna nos assuntos concernentes ao prema. Algumas sakes são celebradas pelo nome Sama, porque são iguais em qualidades,
e as que possuem estas qualidades em menor quantidade são chamadas lagu. Durlagya Vaikya Prakara Prakyata Gauravotita. Uma sake cujas palavras não são facilmente transgredidas é conhecida como prakara, e ela tem uma gravidade imponente. Uma sake que não é muito grave é chamada mritvi, e aquela que possui uma gravidade mediana é chamada madhya. A pessoa deve entender as divisões tal como Atyataka Adhika entre as sakes. Yuteshwari é Atyatika Adhika no seu próprio grupo, embora ela possa também ser conhecida como Prakara ou Mridhu em outras yutas ou grupos. Vijay. A Atyatika Adhikara Yuteshwari são as mais proeminentes sakes em seus próprios grupos. Elas são de 3 tipos de acordo com suas respectivas naturezas. Atyantika Adhika Prakara, Atyantika Adhika Madhya e Atyantika Adhika Mritvi. Você já as descreveu. Agora, por sua graça, sem causa, explique-me, por favor, este assunto elaboradamente. Goswami. Somente as Yuteshwaris são chamadas Atyantika Adhika, ilimitadamente grande. As demais integrantes do grupo são classificadas como Apesheka Adhika, relativamente grande, Apesheka Sama, relativamente igual, Apesheka Lagu, relativamente sem importância. E há também 3 tipos em cada um destes 3 grupos, o que soma um total de 9 tipos juntos. Apesheka Adhika Prakara, Apesheka Adhika Madhya, Apesheka Adhika Mritvi, Apesheka Sama Prakara, Apesheka Sama Madhya, Apesheka Sama Mritvi, Apesheka Lagu Prakara, Apesheka Lagu Madhya, Apesheka Lagu Mritvi. Há também 2 tipos de Atyatika Lagu. Atyatika Lagu é Sama Lagu, os quais somado aos outros 9 é igual a 11, e quando incluímos a Uteshwari, existem 12 tipos de Naikas em cada yuta. Vijay. Prabhu, por favor, seja misericordioso comigo, fale-me dos grupos das sakes mais famosas. Goswami. As sakes lideradas por Lalita no yuta de Sri Radha estão na categoria de Apesheka Adhika Prakara. As sakes lideradas por Vishaka no mesmo grupo estão no Apesheka Adhikara Madhya, e as sakes, tais como Chitra e Madhuri, são Apesheka Adhikara Mritvi. Comparadas com Srimati Radhika, as Asta sakes lideradas por Sri Lalita são Apesheka Lagu, relativamente sem importância. Vijay. Quantos tipos de sakes Apesheka Lagu Prakara existem? Goswami. Há 2 tipos de Lagu Prakara sake da ala esquerda, Vama, e da ala direita, Dakshina. Vijay. Quais são os sintomas das Vamas? Elas estão sempre desejosas de aceitar honra, e elas tornam-se iradas quando há alguma negligência em lhes oferecer respeitos, e elas não são facilmente controladas pelo seu Nayaka. Estas Nayikas são chamadas Vama. No yuta de Radhika, sakes como Lalita são chamadas Vama Prakara. Vijay. Por favor, descreva os sintomas das Dakshina. Goswami. A Nayika que não tem mana, que é sincera, que se expressa abertamente e que se torna submissa às palavras doces do Nayaka, é chamada Dakshina. No yuta de Srimati Radhika, as sakes como Tungavidya são chamadas Prakara Dakshina. Vijay. Quais são as
Atyantika Lagu. Goswami. As sakis como Kushumika podem ser chamadas de Atyantika Lagus porque são meigas em todos os aspectos e elas são insignificantes ao serem comparadas às outras sakis. Vijay. Quais são as atividades das sakis quando elas atuam como mensageiras, duties? Goswami. Quando as sakis atuam como duties, seu dever é organizar o encontro, a fim de unir o Nayaka e a Nayika, que estão separados um do outro pela distância. Vijay. Podem as sakis, amigas, serem Nayikas? Goswami. As Yuteshwaris são eternamente Nayikas. As sakis, Apesika Dika, Prakara, Apesika, Adikala, Madhva e Mritvi têm a natureza intrínseca da Nayika e da Saki. Elas são Nayikas comparadas com aquelas que são Lagu e Sakis comparadas com as que são Adika. Elas podem ser chamadas quase heroínas. Nayika Praya, Apkeshita Sama Prakara, Madhya e Mritvi são conhecidas como Dvit Sama, isto é, elas são sakis para aquelas que são Adika e Nayika para aquelas que são Lagu. Aquelas que estão na categoria de Apkeshiki, Lagu, Prakara, Madhya e Mritvi são principalmente sakis. As gopis Atyantiki Lagu são Yuteshwaris. E de acordo com os cálculos e a descrição que fiz anteriormente, os 3 tipos de sakis encontram-se na 5ª categoria. Elas são Nitya sakis. Em relação a Yuteshwari, as Apkeshiki sakis são sakis duties e não Nayikas. Para as Atyantiki Lagu, Nitya Saki, todas são Nayikas e não duties. Vijay. Quem são as duties entre as sakis? Goswami. As Yuteshwaris são eternamente Nayikas. Primeiramente, elas não agem como duties, porque elas são objeto de respeito de todas as demais. A Saki, que é a mais querida, a Yuteshwari, a ocupa como duty em seu grupo. Algumas vezes a Yuteshwari também executa a atividade secundária de uma duty, movida pelo amor íntimo, pranaya, que sua Saki tem por ela. Todas as atividades de uma duty, exceto as idas e vindas de lugares distantes, são secundárias. Elas são divididas em atividades executadas na presença de Krishna e atividade realizada na ausência dele. Vijay. Quantos tipos de mensagens são enviadas na presença de Krishna? Goswami. Estas mensagens são de 2 tipos. Mensagem na forma de indicações ou sinais e mensagem verbais. Quais são as mensagens na forma de indicações? Sanketika. Goswami. Enviar uma Saki a Krishna mediante um olhar de soslaio, uma piscadela, o movimento das sobrancelhas e outros gestos são chamados de comunicação Sanketika, na forma de uma indicação ou sinal. Que tipo de mensagem é chamada Vatika, ou mensagem verbais? Goswami. As mensagens Vatika são aquelas que são comunicadas pelas Sakis, conversando entre elas em frente ou atrás de Krishna. Vijay. Quais são as mensagens levadas na ausência, Paroksha, de Krishna? Goswami. Paroksha significa que uma Saki é oferecida ou enviada a Krishna por outra. Vijay. Quais são as comunicações que as Nayikas Praya executam? Goswami. Quando 3 tipos de Sakis, Apesikas, Adhikara, Prakahara, Madhya e Mritvi executam as atividades de uma duty para as Sakis que são Lagu, comparadas com elas,
Essas comunicações são conhecidas como as atividades de Naika Praya. Entre estas, as Sakis Sama e Madhya têm um companheirismo especialmente doce em ritmo que lhe faz sentir que não há diferença entre elas. Somente os especialistas em prema podem entender isto. Vijay. Quem fazem as Sakas Praya quando levam as mensagens? Goswamis. As Lago Prakara, Lago Madhya e Lago Mritvi realizam principalmente as atividades de duties. Portanto, as mensagens comunicadas por elas são chamadas de atividade de Sakya Praya. Vijay. O que é então uma Nitya Saki? Goswami. As Nitya Sakis são aquelas que somente desejam ser Sakis e não Naikas. Elas são de dois tipos: Atyantiki Laghu, de menor importância, e Apkesiki Laghu, sem importância relativa. Vijay. Se uma Saki tem uma sua bhava particular, tal como o Prakara, é esse seu comportamento permanente? Goswami. Pode ser a disposição natural de uma Saki, mas ela pode mostrar outros tipos de comportamento de acordo com o tempo e circunstância. Os diligentes esforços de Lalita para satisfazer o Mana de Radhika são um exemplo disto. Vijay. Isto mostra que as Saki sempre se encontram com Krishna, sob os cuidadosos arranjos de Srimati Radhika. Goswami. Há um segredo esotérico nisto. Quando uma Saki encontra com Krishna num lugar solitário, enquanto ela esteja agindo com uma duty, ainda que Krishna lhe peça ardentemente que desfrute com ele, ela nunca concorda com sua proposição. Se ela concordasse, então a confiança da Priya Saki nela como duty seria perdida. Vijay. Quais são as atividades das Sakis? Goswami. As Sakis realizam 16 tipos de atividades. Primeiro, descrever as virtudes da Naika ao Nayaka e vice-versa. Incrementar seu apego mútuo, organizar seus encontros, trazer uma Saki e oferecê-la a Krishna, fazer gracejos, dar consolo, vestir e decorar, expressar de maneira esperta os sentimentos profundos do Nayaka à Naika e vice-versa, ocultar habilmente suas falhas e deslizes, dar instruções de como enganar o marido ou outros parentes, fazer com que o Nayaka e a Naika encontrem-se em um momento apropriado, oferecer o serviço de abanar com uma chamara, censurar e fazer caso omisso do Nayaka e da Naika sob circunstâncias especiais, enviar mensagens, proteger o prana da Naika, mostrar um cuidado e uma diligência extrema em todos os assuntos. Há exemplos extraordinários de todas estas atividades. Vijay. Prabhu entendia a ideia e irei ler os exemplos no Sri Ujjwala Nilamani. Agora entendi muitas coisas e desejo saber sobre o prema absoluto que as Sakis têm por Krishna e também o que têm entre si. Goswami. Há dois tipos de Swapakasha Sakis, aquelas cuja afeição por Krishna é a mesma que a afeição por sua Yutekshwari. São chamadas Sama Sneha, e aquelas cuja afeição por Krishna e por sua Yutekshwari não são iguais, são chamadas Asama Sneha. Vijay. Quais são as Sakis que têm Asama Sneha? Goswami. Há dois tipos de Sakis Asama Sneha. Algumas têm mais afeição por sua Yutekshwari do que por Krishna, enquanto outras Sakis pensam: eu sou a serva de Hari. Elas não se misturam com outros grupos e elas têm uma afeição absoluta por sua Yutekshwari,
mas ainda sente um maior afeto por Krishna. Por sua vez, as Sakis que pensam, eu sou a serva de minha Saki, e sentem um maior afeto por Krishna. Por sua vez, as Sakis que pensam, eu sou a serva de minha Saki, e sentem um maior afeto por sua Saki do que por Krishna, elas são chamadas Saki Sneha Adhika. Vijay. Quem são elas? Goswami. Entre os 5 tipos de Sakis, aquelas que têm uma afeição maior por Krishna, Krishna Sneha Adhika, são simplesmente chamadas Saki. As Prana Saki e as Nitya Saki são ambas Saki Sneha Adhika, porque sentem mais afeto por sua Saki. Vijay. Quem são as Sakis Sama Sneha? Goswami. Aquelas que têm o mesmo afeto por Krishna e por sua Yuteshwari são Sama Sneha. Vijay. Quais são as melhores entre todas as Sakis? Goswami. As melhores de todas são aquelas que consideram a si mesma as amigas mais próximas e queridas Nidya Jana de Shri Radha, embora elas amam a Srimati Radhika e a Krishna igualmente. Elas são chamadas Priya Sakis e Paramaprishta Sakis. Vijay. Prabhu, explique-me por favor as diferenças entre as Swapakash e as Pratipakash. Goswami. Todas as Vrajas Sundari estão divididas em 4 categorias: Swapakash, Surit Prakash, Tatasta e Pratipakash. As Surit Prakash e a Tatasta são incidentais. As diferenças entre as Swapakash e as Pratipakash é que faz surgir o rasa. Vijay. Descreva, por favor, as Swapakash e as Pratipakash detalhadamente. Goswami. Já expliquei quase tudo sobre as Swapakash. Agora falarei dos diferentes grupos, como as Surit Prakash. A Surit Prakash divide-se em 2 categorias: Ishta Sadhika e Anishta Sadhika, as que realizam o desejável e o indesejável, respectivamente. As que são amistosas com o grupo rival chamam-se Tatasta. Vijay. Agora, por favor, me fale das Vipakshas. Goswami. As Vipakshas são um grupo rival. São aquelas que são inimigas e que executam atividades contrárias, tais como destruir o que é desejável e promover o que é indesejável. Esta Vipaksha Sakis exibem várias emoções, incluindo ludibrio, ressentimento, impaciência, ciúme, hostilidade, aflição e orgulho. Vijay. De que forma elas manifestam o orgulho? Goswami. O orgulho se expressa de 6 maneiras: Ahankara, egoísmo; Abhimana, ostentação; Darpa, presunção; Udasita, arrogância; Madha, vaidade; e Audatya, altivez. Vijay. O que significa Ahankara, egoísmo, neste contexto? Goswami. Ahankara significa criticar a outro grupo, Paksha, enquanto glorifica as virtudes do seu próprio grupo. Vijay. Qual o significado de Abhimana, ostentação, aqui? Goswami. O uso de humores expressivos e posturas para mostrar a superioridade do prema do seu próprio grupo é chamado Abhimana, ostentação. Vijay. O que é Darpa? Darpa, presunção, é o orgulho que indica superioridade no desfrute dos passatempos. Vijay. O que é Udasita, arrogância? Goswami. Udasita é rir diretamente do grupo rival. Vijay. O que é Madha? Neste contexto, Madha, vaidade, é o orgulho que incrementa a excelência do Seva e assim por diante. Vijay. O que é
audátia. Audátia, altivez, é declarar abertamente a própria superioridade. O sarcasmo e o menosprezo de outras por parte das Sakis são exemplo deste tipo de garva. Vijay. As Yutesauri também exibem ciúmes diretamente? Goswami. Não. As Yutesauri são muito graves e não manifestam diretamente agressão para o grupo rival. Por outro lado, mesmo uma Sakya que é prakara tampouco falará de coisas triviais na presença das Vipaksha Yuteshwaris. Vijay. Prabhu, as Yuteshwaris em Vrajalila são Sakyas de Bhagavan eternamente perfeita. Qual o significado da existência de bhavas, tais como a inimizade mútua? Quando os lógicos e os empíricos mundanos, opostos a Krishna, veem isto, mostram-se desrespeitosos com o princípio transcendental de Vrajalila e o ridicularizam. Eles dizem que se há malícia ou coisas similares no Paramattattva, então, por que condenam a inimizade das atividades deste mundo material? Que sentido tem glorificar tais atividades? Nós residimos em Sri Dham Navdvipa, onde por desejo de Sri Krishna Chaitanya Deva, a pessoa pode encontrar todo tipo de gente materialistas. Alguns são fiéis seguidores do Karma Kanda, e a maioria são ofensores que encontram falhas nos passatempos de Krishna. Eles menosprezam esta lila única e transcendental, pensando que é um produto de Maya. Tenha a bondade de me esclarecer este assunto para que meu coração permaneça estável em face de tais comentários. Goswami. Somente aqueles que estão completamente desprovidos de raça dizem que é impróprio que os bhaktas queridos de Hari expressem sentimentos tal como hostilidade. Se refletirmos profundamente neste assunto, iremos saber que Krishna destrói os pecados e também encanta milhões de Kamadeva. Seu Priya Narmasaka, o próprio Shringararasa, reina esplêndido e totalmente manifesto em Vraja. Este é o único rasa que, para satisfazer a Krishna, incita os ciúmes e todos os sentimentos relacionados com eles no egoísmo dos grupos rivais. Todavia, na realidade, não há ciúme entre elas. Seus humores aparentemente inimigos não são nada além de uma transformação de afeição. Vijay. Prabhu, eu sou uma criatura insignificante e tal assunto esotérico não surge facilmente em meu coração. Por favor, conceda-me sua graça e explica-me este assunto de forma tão explícita para que eu possa entendê-lo e assim me tornar abençoado. Goswami. O Prema Rasa é como um oceano de leite, o que se torna insípido quando ele é misturado com a urina de vaca, que representa a lógica e os argumentos. Não é apropriado aplicar considerações filosóficas de Tattva no contexto de Prema Rasa. Por outro lado, Bhaktidevi consegue a iluminação de Chit Eladini nos corações dos sadhakas que têm acumulado uma grande quantidade de Sukriti para que eles possam realizar a essência de todo o Siddhanta sem a ajuda de nenhum tipo de lógica. Por outro lado, estas conclusões inconcebíveis não despertam nos corações daqueles que desejam compreender o Siddhanta mediante a lógica, a argumentação e as escolaridades mundanas. A aplicação da lógica falsa e desencaminhada somente produz mais kurtarka. No entanto, você é uma diva extremamente afortunada. Pela misericórdia de Bhaktidevi, você já compreendeu tudo, mas está fazendo perguntas para fortalecer sua compreensão do Siddhanta. Certamente, eu lhe informarei sobre estes princípios. Você não é um lógico, nem um seguidor de Karma Kanda
ou de Jnanakanda, e tampouco está excessivamente dedicado ao Vaidhi Bhakti, nem dominado pelas regras e regulações. Não há nada que me impeça de lhe falar sobre qualquer Siddhanta. Existem dois tipos de pessoas inquisitivas. Uma faz perguntas depois de ter se refugiado na lógica especulativa, enquanto a outra confia na existência de Bhakti, que pode ser satisfeita com seus ideais, Swatasida, autoevidentes. Você nunca deve responder a questões dos lógicos secos, porque eles nunca irão ter fé nas explicações genuínas da verdade. O poder do raciocínio deles é confinado no reino de Maya e, portanto, estão limitados no que concerne aos Achintya Bhava. A inteligência deles não pode nem mesmo tocar num assunto Achintya, mesmo se eles agitem suas mentes com árduo esforço. Enfim, a especulação mental não faz senão diminuir qualquer possível rastro de fé que alguém possa ter em Ishvara. Aqueles que aceitam o grupo de Bhakti-paksha, o ponto de vista devocional, divide-se em muitos tipos, dependendo de sua elegibilidade. Inclusive, entre aqueles que têm obtido um Sadguru, somente quem tem alcançado o Adhikara para o Sringara Rasa podem entender este tattva confidencial. Vijay, este Vraja Lila é um rasa tão extraordinário, parece ser o mesmo princípio que o Sringara Rasa mundano, mas na realidade é completamente o oposto. Está afirmado no Rasa Panchadhyayi, Srimad Bhagavatam 10.33.40, que a doença do coração daquele que estuda este lila é destruído. E qual é a doença do coração da alma condicionada? A luxúria material. Esta luxúria surge de forma natural em quem se identifica com um corpo feminino ou masculino, composto de 7 dhatus, carne, sangue, etc. E se refugiam no corpo sutil ao aceitar uma identidade que consiste de desejos que pertencem à mente, à inteligência e ao falso ego. Nada tem o poder de eliminar esta luxúria facilmente. Ela pode somente ser dissipada pelo cultivo constante de atividades e sentimentos que conduzem ao Vraja Lila. Você irá ver neste Siddhanta o aspecto miraculoso de Sringara Rasa do Lila de Vrindavana. Você irá realizar que, embora o Nirvishesha Brahma seja caracterizado pela autossatisfação, Atmaram, este Aprakrita Sringara Rasa considera que isto é completamente insignificante e o lança para muito longe, reinando esplendidamente para sempre. Além do mais, este Sringara Rasa existe externamente como um brilho radiante, que diminui de uma maneira completa e perfeita o valor da opulência de Vaikunta, o mundo transcendental no céu espiritual. As glórias do Sringara Rasa são insuperáveis. Neste rasa há Sandrananda, bem-aventurança altamente condensada, mas não há prazer árido, Sushkananda, não há felicidade procedente da matéria inerte, Jadananda, e nem sequer há uma felicidade limitada, Sakuchitananda. Ela é a personificação do completo Ananda, e para alcançar a totalidade desta raça em sua Purna Ananda, em muitos casos, as ilimitadas variedades de bhava são afetados por bhavas que são mutuamente opostos. Em algumas circunstâncias, estes bhavas contrários são afetuosos, em outras circunstâncias, consiste de emoções, tais como a inimizade. Entretanto, os bhavas do Aprakrita Rasa não são fundamentados em emoções mundanas
e não possuem defeitos, tais como a inimizade. Eles são simplesmente variedades das transformações fascinantes do Paramananda, que surgem como ondas que nutrem o oceano de rasa. A conclusão de Sri Rupa Goswami é que Bhava está repleto de uma variedade maravilhosa. Os diversos Bhavas que são completamente compatíveis entre si estão relacionados com a Swapakash e os Bhavas, que são praticamente compatíveis e somente um pouco incompatíveis. Estão relacionados com o Suritipaksha. Quando predominam os Bhavas incompatíveis, e há muitos poucos Bhavas compatíveis, esses Bhavas chamam-se Tatastha, e com todos os Bhavas são completamente incompatíveis. Esses grupos de Bhavas estão relacionados com Vipaksha. Outra questão é que quando esses Bhavas são incompatíveis, eles não são mutuamente prazerosos. Isto é porque eles fazem com que surja a inimizade e sentimentos similares neste Paramananda Rasa. Vijay. Qual é a necessidade de haver Pakshabhavas e Vipakshabhavas? Goswami. Quando os bhavas de duas naikas são iguais, surge o bhava de rivalidade. Então atua o sentimento de amizade e de hostilidade como transformações do rasa. Você deve entender que isto é também somente para enriquecer a doçura suprema do Akhanda Sringara Rasa. Vijay. Deste ponto de vista do Tattva, são as duas chakras, Srimati Radhika e Chandravali, iguais? Goswami, não. Somente Srimati Radhika que é constituída inteiramente de Mahabhava. É a essência de Ladini. Chandravali é sua Kaya Vyuha, expansão corpórea, e é ilimitadamente menos qualificada que Srimati Radhika. Não obstante, em Sringara Rasa, Chandravali tem um humor de igualdade com Radha, e disto sobressai a rivalidade que nutre o Prema Rasa. Pense nisto. O Bhava destas duas Yukteswaris não podem ser completamente compatíveis. Parecem ser de uma forma ou de outra que é somente uma simples coincidência, assim como a parte de uma folha de um livro comida por vermes pode assemelhar-se acidentalmente às letras do alfabeto. Na realidade, os bhavas, Swapakash e Vipakash ocorrem de forma natural no rasa. Vijay. Prabhu, você dissipou todas as pequenas dúvidas que eu tinha. Suas doces instruções entraram em meu coração pela via dos meus ouvidos e estão destruindo toda a minha amargura. Eu entendi plenamente o alambhana, o objeto e a morada do rasa em relação com o vibhava de Madhura Rasa. Satchitananda Krishna é o único Nayaka e eu medito em suas qualidades, forma e atividades. Ele possui os temperamentos de Dhirodhata, Dhira Lalita, Dhira Shanta, Dhirodhata e realiza eternamente a sua lila como um Nayaka nos papéis de Pati e Upati. Como um amante, ele é Anukala, fiel, Daksina, sincero, Shanta, enganador, e Drista, ousado e destemido. Ele sempre é servido por amigos que organizam seus encontros, Chetaka, vestem-se novita e aprontam travessuras, Vidusaka, e por seus massagistas, Pitta Mardaka, e seus amigos mais íntimos, Priya Naramasaka. Ele gosta de tocar sua vansi. Hoje Krishna apareceu em meu coração como Visaya Dorasa. Ao mesmo tempo, também compreendi que as belas jovens de Vraja são a Ashraya de Madhura Rasa. Estas gopis são Nayaka e são Naikas
divididas em dois tipos, Swakya, Parakya. Em Vraja, as Parakyas Naikas são a ashraya do Sringara Rasa e dos três tipos, Sadhanapara, Devi e Nitya Priya. As jovens atraentes de Vraja dividem-se em grupos nos quais elas servem a Krishna, e milhões de encantadoras Vraja Gopis estão subordinadas a uma das muitas Yuteshwaris. Entre todas as Yuteshwaris, a mais importante são Sri Radha e Chandravali. No Yuta de Sri Radha há 5 tipos de sakis chamadas Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Priya Saki e Paramashrestha Saki. Ainda que as Paramashrestha Saki, também conhecidas como Astasaki, estejam qualificadas para serem Yuteshwaris, elas não criam yutas separados, porque desejam sempre serem as seguidoras de Sri Radha. As sakis que estão sob a liderança destas sakis são chamadas coletivamente pelo nome de seu Gana, como por exemplo Lalita Gana, Vishaka Gana e assim por diante. As Naikas são divididas em 3 tipos, Mugdha, Madhya e Pragalpa. E dentre estas, as Madhya e as Pragalpa estão divididas em mais 3 categorias, Dhira, Adhira, Dhira, Dhira. Estas 6 categorias, mais a Mugdha, somam 7 categorias que se dividem por sua vez em 2 tipos, Swakya e Parakya. Ao todos, elas perfazem 14 tipos. A categoria dos Naikas solteiras, Kanya, são adicionadas a essas 14 para fazer um total de 15 categorias de Naikas. Estes 15 tipos de Naikas têm 8 avastas, condições ou situações, começando com Abhisharika e assim por diante. E todas essas categorias são divididas de novo em Uttama, Madhyama e Kanishta, somando um total de 360 tipos de Naikas. Os diferentes tipos de comportamento Vyavahara das Yuteshwaris, tal como Suhrit, bem como seus propósitos Tatparya, despertaram em meu coração. Também entendi os deveres das Sakis e mensageiras duties. Agora que eu aprendi todos esses tópicos, tenho o entendimento do Acharya Tattva de Rasa e por combinar isto com os detalhes do Vishaya Tattva de Rasa, eu também entendi o Alambana Tattva, o qual está incluído no assunto de Vibhava. Amanhã aprenderei sobre Udipana. Krishna tem mostrado uma bondade ilimitada ao dar-me a associação de um Sadguru como você. Alimento-me ao beber o néctar líquido que flui de sua boca de lótus. Shri Gopala Guru Goswami abraçou Vijay e disse: meu querido filho, eu também obtive êxito ao obter um discípulo como você. Enquanto você faz mais perguntas, Sri Nityananda Prabhu responde pessoalmente estas questões através de minha boca. Lágrimas de prema começaram a cascatear dos olhos de ambos, Guru e discípulo. Quando os Mahatmas, tal como Sri Dhyanachandra, presenciaram a imensa fortuna de Vijay, eles ficaram imensos em Paramananda. Neste momento chegaram alguns Shuddha Vaishnava no exterior de Radha Kantamata e começaram a cantar uns shlokas compostos por Chandidasa. Sai Saki Keba Sunalya Shamanama Kanera Bitara Divya Marani Pasilagu Akula Karila Mora Prana. Oh, minha querida Saki, quem é esta pessoa que me fez escutar este nome Shama pela primeira vez? Quando isto entra em meu coração, através de meus ouvidos, sinto-me agitada pela impaciência.
Najaikate kamadu shamanama achegoivadana chati nahipare. Eu não sei quanta doçura tem este nome. Ele é tão doce que minha língua não pode abandoná-lo, nem mesmo por um instante. Japite japite nama avasakare lago kremon paibo saitare. Enquanto repito este nome, fico completamente absorto. Oh Saki, como serei capaz de algum dia encontrar-me com ele? Nama pareta pejara aichana karelago angera pareche kibahoi. Se o simples nome de uma pessoa tem o poder de deixar-me nesta condição, eu não consigo imaginar qual seria a minha condição se eu tocasse seu corpo. Yakane vasitetara sakane takiago yuvati damare kachehoi. Onde quer que ele esteja, como podem as jovens mulheres manterem seus princípios religiosos? Pashire karimane pashare najayago ke karibe kabe upayai. Em meu coração desejo esquecê-lo, mas eu não posso. Agora não posso entender qual é o remédio nem o que fazer. Kahiriva chantidasa kulavati kulanase apara jovana jakaya. Dvija Chandidasa diz: este Shamananda destruiu a dinastia das mulheres castas ao mostrar sua beleza juvenil. Os Vaishnavas seguiram cantando este Kirtana com Mridanga e Kartal durante 1h30 e todos ficaram imersos em prema. Quando a absorção deles diminuiu um pouco, Vijay Kumar ofereceu seus respeitos aos Vaishnavas de acordo com as suas qualificações. Depois ele ofereceu reverências prostradas a Sri Guru Goswami e seguiu para sua residência em Harachandi Sahi. Assim termina o 34º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Madhura Rasa, as diferentes categorias de sakis.